Olá, está a ouvir o podcast Europlus. O meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast na Europlus. Eu hoje tenho comigo um convidado muito especial, por várias razões. Um fiscalista, portanto, vocês colocam muitas questões de fiscalidade no nosso canal e eu não sou fiscalista, sou um investidor imobiliário que tem muita experiência com fiscalidade e com a lei no imobiliário, mas não sou fiscalista nenhum e, portanto, eu normalmente, quando dou a minha opinião, baseada na minha experiência, digo-vos logo que não sou fiscalista e, portanto, essas questões devem ser vistas como fiscalista. Hoje trouxemos um ao canal, é um fiscalista muito especial, porque é também o autor do nosso terceiro livro, Como Poupar Impostos no Imobiliário, portanto vamos aqui ter uma conversa super interessante. Se gostam dos nossos podcasts, por favor, subscrevam o nosso canal e se retirarem, reparem que nós gastamos muito tempo com estes podcasts, a entrevistar pessoas e tentamos sempre trazer o melhor conteúdo possível, conteúdo pertinente e que vocês pedem no nosso canal. Se gostam deste tipo de conteúdo, por favor, se retiram algum valor disso, deixem-nos um gosto neste vídeo para ajudar também no algoritmo do Facebook. Aqui a nossa mensagem, do Facebook aliás não, do YouTube, para que a nossa mensagem de facto chegue a mais pessoas. Dito isso, hoje tenho comigo o Dr. Marco Libório, é partner da UW Solutions e eu já lhe vou perguntar o que é que a UW faz e em que é que consiste. É o autor do nosso próximo livro, Como Poupar em Impostos no Imobiliário. É uma pessoa que está há mais de 20 anos a trabalhar em consultoria fiscal, acredita que estes temas da fiscalidade, como nós acreditamos na Euro, não têm que ser chatos e é possível passar muito bem essa mensagem. O livro dele está também com uma linguagem super acessível, está um manual muito direto ao ponto que eu acho que toda a gente vai adorar. Ainda não estamos a fazer o lançamento do livro. O livro está já na última fase de produção, mas já há algum tempo, estamos um bocadinho atrasados, mas ele vai seguramente estar aí antes do final do ano. No entanto, isto é uma entrevista para o nosso podcast, vamos aqui ter uma conversa informal sobre aspectos da fiscalidade em imobiliário e sem mais demoras, porque já falei um bocadinho. Meu caro Marco, muito obrigado por ter aceito este convite e por vir partilhar o seu conhecimento com a nossa audiência, que de certo estão sedentos deste tipo de conteúdo. Eu, como investidor imobiliário, quando comecei, também me senti muito perdido na parte, não só de investimento, mas também na parte fiscal e legal, e, portanto, compreendo que a maior parte das pessoas se sintam também perdidas, porque não há, em Portugal, ainda não temos muitos recursos sobre este tema, e, portanto, é uma oportunidade fantástica para todos nós ter aqui o Marco. Também para mim, gosto sempre de falar com o Marco, como o meu caro amigo sabe. Igualmente. E, portanto, vamos aqui ter uma conversa, antes de mais, para nos divertirmos e para passarmos o máximo de valor, e acredito que vai ser. Muito bem. Marco, começava por aí. O que é que, para as pessoas perceberem melhor de onde é que o Marco vem, em 3, 4 minutos, o que é que a UW Solutions faz? E se eu não disse alguma coisa sobre o Marco que devia ter dito, por favor. Não, há muita coisa para dizer sobre mim, mas é interessante, eventualmente, o Artur disse tudo. Pronto, o que é que o W é, o que é que a W faz? A W Solutions é uma empresa que foi cofundada por mim há cerca de 20 anos, está a fazer breve 20 anos, e nós temos trabalhamos essencialmente 3 áreas, ou seja, temos uma área essencialmente mais de contabilidade pura e dura para clientes, para microempresas. Temos um outro perfil de cliente, que é um cliente, e temos já bastantes clientes deste patamar, que são clientes com uma dimensão, já são, digamos assim, pequenas e médias empresas, para as quais prestamos serviços, um serviço mais alargado, ou seja, um serviço mais abrangente, que vai para além da contabilidade, que até nestes casos é uma contabilidade feita internamente no cliente, e portanto nós supervisionamos a contabilidade do ponto de vista técnico e fiscal e financeiro, ou seja, reportamos às administrações, fazemos uma consultoria mais financeira e mais fiscal. No fundo, somos o departamento financeiro dessas empresas em regime de outsourcing. No fundo, é essa a lacuna que vamos preencher nessas empresas. E depois temos um terceiro tipo de cliente, um cliente também que nos tem procurado cada vez mais, que é aquele cliente que tem empresas ou investimentos, e muitos desses clientes também na área do imobiliário, e que nos procuram simplesmente para fazer uma análise puramente fiscal de determinado aspecto dos seus investimentos ou da sua vida financeira,
e, portanto, e que normalmente envolve questões do foro fiscal pessoal e do foro fiscal empresa. E, aliás, a primeira questão que vamos discutir tem um bocadinho a ver com esta vertente, que é a questão de saber se cria uma sociedade, se não cria uma sociedade, e, portanto, nós normalmente fazemos uma recolha, um levantamento de informação sobre a situação financeira e fiscal desses clientes, e depois propomos cenários de mitigação de risco, por um lado, e de otimização fiscal, por outro. Risco aí também legal? Risco legal, ou seja, risco no sentido de situações que o cliente pode ter e pode nem sequer saber, porque nunca ninguém lhe disse, porque não está informado, e, portanto, ter um risco de, numa inspeção ou numa situação até de cruzamento de dados, que hoje em dia cada vez é mais vulgar, o cliente ser apanhado na curva, digamos assim, com uma situação inesperada e que até eventualmente está involuntariamente a fazer, sem saber que está a correr um risco fiscal. Portanto, isso também acontece muito. Exato. Então vamos começar precisamente por aí, e isto é uma pergunta que nós recebemos subejamente no nosso canal e nos nossos workshops. As pessoas perguntam-me sempre se compensa efetivamente começar logo a criar uma empresa para começar a investir. Do ponto de vista de impostos, eu depois vou adicionar algumas coisas que vão além dos impostos, acho eu, umas notas também, mas do ponto de vista de impostos, faz sentido um investidor que, enfim, a maior parte da nossa audiência serão investidores de pequena a média escala, não é? E, portanto, não têm logo a perspectiva de criar um volume extraordinário e, portanto, não sabem, e é precisamente por isso que não sabem se devem criar uma empresa. Para esses investidores, faria sentido criar logo uma empresa para começar puramente a investir em imobiliário, quer seja comprar e revender, quer seja comprar e arrendar? Vamos lá ver uma coisa. Eu nesse tipo de situações faço sempre, ou faço, e conjunto com a minha equipa, fazemos sempre um exercício de empatia. E o que é o exercício de empatia? É colocar-nos do lado de lá. Ou seja, nesse tipo de questões, a minha resposta é sempre a mesma. Depende. Pronto, é também depende. a minha. Depende. Ou seja, as pessoas estão sempre à espera de que eu responda não ou sim. E o que eu respondo é sempre depende. Eu tenho sempre que ver e conhecer a situação da pessoa em concreto para lhe poder dizer se vale a pena ou se não vale. Dito isto, o que é que... Ou seja, há aqui no fundo, a experiência que nós temos já nesta e particularmente a minha experiência pessoal neste tipo de situações, leva-me, ou tem-me levado eu não tenho uma estatística oficial, digamos assim, da quantidade de pessoas às quais a gente aconselha fazer empresa e às quais nós aconselhamos não fazer, mas eu diria que se uma pessoa, se um investidor, imaginando que começa com um ou dois imóveis que adquire, seja para revender, seja para arrendar, ou seja até para qualquer uma das coisas, sem que à partida até o investidor saiba qual é o destino que tem que dar, e a questão do destino a que se dá ao imóvel é muito importante também em termos fiscais, mas neste momento, falando em termos de investimento, o que é que acontece? Para dois imóveis, provavelmente é como toda a gente começa, eu diria que não justifica criar uma sociedade comercial, criar uma empresa logo. Ok? O desenvolvimento do negócio, ou quando a pessoa se apercebe que gosta desse negócio e que a coisa começa a desenvolver e começa a crescer, haverá uma altura certamente em que é melhor, quer financeiramente, quer fiscalmente, e neste caso fiscalmente, que é o que mais nos interessa aqui nesta discussão, há de haver uma altura em que efetivamente é mais vantajoso ter a empresa. Começa a compensar, não é? Começa a compensar. Eu no livro faço um enfoque muito grande sobre esta questão, porque efetivamente é das questões que mais me colocam e que mais me têm colocado ao longo que era aquilo que o Arthur dizia, no fundo é a chamada pergunta do $1 milhão. É sempre aquela pergunta que nos fazem, então, mas é melhor fazer uma empresa ou não é? Depende sempre daquilo que é o teu enquadramento, aquilo que queres fazer. Se queres fazer uma brincadeira de fim de semana, arrendar um imóvel ou dois, porventura mais vale estar como está. Se queres fazer disso um negócio, se queres fazer disso uma atividade que no futuro, se projetas fazer isso de uma forma continuada e sustentada, que te garanta determinada percentagem do teu rendimento e que eventualmente pensas até em tornar-te independente
em termos financeiros, só com base em imóveis, então nesse caso é melhor fazer essa empresa. Portanto, isto tem um bocado a ver com isto. E depois há implicações... E cada caso é um caso aí, cada caso é um caso. E mesmo a nível, isso também no livro está retratado, a nível, há aqui no fundo 3 cenários. Dentro do cenário de eu fazer um negócio, de eu fazer os negócios, os investimentos, como em nome próprio, ou seja, de forma privada, eu tenho 2 opções que vão afetar 2 enquadramentos, tributado, não é? exatamente, 2 enquadramentos diferentes de IRS, e mesmo, ou seja, no fundo temos o cenário A e o cenário B, depois temos o A1 e o A2. Que são 2 opções que eu tenho dentro da opção de eu escolher fazer sem ser por uma sociedade. Exatamente. E, portanto, também essa análise, normalmente nós fazemos, que é comparar, quer fazer a coisa no regime mais simples, quer fazer isto em nome particular, quer fazer a coisa com contabilidade organizada, ou seja, um regime já idêntico a uma empresa, ainda sem que se tenha uma empresa, quer depois ter uma empresa. Portanto, depois há aqui estas comparações e estes cenários que nós construímos e que vão dar aquilo que é a melhor solução para cada caso. Exatamente. É importante dizer que, não sendo isto ainda o lançamento do nosso livro, vamos aqui fazer referência ao livro várias vezes, porque planeámos o livro exatamente para atacar estas questões todas. E uma coisa muito interessante no livro é que há muitos casos descritos, casos práticos, o que é que acontece criando empresa, não criando, e quais é que são as diferenças a nível fiscal. Eu tenho, esta pergunta também me fazem imensas vezes, como o meu amigo sabe, e eu também dou mais ou menos a mesma resposta, depende, temos que analisar caso a caso. Agora, aquilo que também é importante nós sabermos, porque as pessoas vão ver esta conversa quase meramente do ponto de vista do enquadramento fiscal, e é assim que devem começar a vê-la, mas temos que também perceber que, além da parte fiscal, há consequências e não consequências de criar empresas, não é? Por exemplo, relativamente a financiamento. É preciso vermos que o financiamento em empresas nunca é tão longo para investidores a título particular, que podem ir até aos 30, 40 anos num crédito à habitação normal, mesmo até para a habitação secundária, e isso numa empresa nunca acontecerá. O período é sempre mais reduzido. E com isso sobe a taxa de esforço, não é? Portanto, sobe aquilo que é as obrigações da empresa e, portanto, eventualmente condiciona um bocadinho mais o financiamento futuro. Porém, eu devo dizer que, e acho este ponto muito relevante, eu acho que quem investe em imobiliário, especialmente em comprar para arrendar, deve sempre olhar para o imobiliário como uma coisa de longo termo. Se não quiser olhar para o imobiliário a longo termo, deve fazer uma coisa diferente que não comprar e arrendar. Por exemplo, o alojamento local, para aproveitar esta onda que agora estamos a viver, ou então comprar e revender. Normalmente costumo dizer aos nossos clientes e às pessoas a quem eu dou coaching, se não vê o arrendamento a longo termo, se não acha que daqui a 30 anos vai estar a jogar o mesmo jogo, se calhar o arrendamento não é tão a melhor forma. E isso liga diretamente com esta questão que é que estamos a falar. Porquê? Porque provavelmente, mesmo alguém que só tenha hoje 2 imóveis, mas tem a expectativa para o ano ter 3 ou 4 e no ano seguinte ter 5 ou 6 e ir aumentando, estiver nisto a longo termo, se calhar criar uma empresa antes não será necessariamente pior, tendo em conta que vai ter um custo, não é? Porque essencialmente os custos da abertura da empresa serão o registro comercial, não é? Corrija-me se eu estiver errado, meu amigo, e a contabilidade mensal que, enfim, até poderá ser ajustada em função do volume começar baixo. Da dimensão, claro. Muito bem. Então, e há aqui outra questão, se permite. Claro que sim, claro que sim. Uma dica que eu acho que era importante deixar aqui aos nossos espectadores, assim se pode dizer. Que é porque ele também vai estar no YouTube, portanto, há espectadores aos nossos ouvintes e espectadores. A questão do que o Arthur puxou, que é muito pertinente do financiamento, obviamente que o financiamento é muito mais elevado, o custo desse financiamento é muito mais elevado. No caso do imobiliário especificamente, é o que estamos a falar, é mais elevado, dado as condições que o mercado proporciona ao nível do crédito à habitação. Ainda assim, fica aqui uma dica que é a seguinte, e acho que é uma dica útil. Eu posso perfeitamente financiar um imóvel a título particular, mas explorar o negócio desse imóvel a título de empresa. Ou seja, existem formas, e no livro também falo disso, que é, eu posso posso adquirir um imóvel em nome particular e financiá-lo através, ou não, eu posso ter dinheiro, independentemente do financiar ou não, eu posso adquirir um imóvel a título pessoal e
quando exploro esse imóvel do ponto de vista de um negócio, posso utilizar uma empresa para o fazer. Portanto, eu posso, no fundo, caso para a minha situação em concreto, eu chegar à conclusão que é essa a melhor solução, que é ter uma empresa, do ponto de vista fiscal, ter uma empresa para explorar o negócio, eu posso ter o melhor de dois mundos, que é aproveito a vantagem de adquirir o imóvel a um custo financeiro mais interessante e a um prazo mais diluído, e, por outro lado, vou buscar as vantagens fiscais que uma empresa eventualmente me dará para a minha situação. Portanto, não queria deixar de dar esta dica, que acho que é importante. Sem dúvida, aliás, isso está no livro e acho que é uma coisa que as pessoas vão ter imenso interesse em ver. Aí, de qualquer maneira, não há nenhum cenário que o Marco... Não é preciso dizer qual é o cenário, basta dizer se é possível ou não. Não há nenhum cenário que o Marco esteja a ver que dê para deduzir, nesse caso que estávamos a falar, deduzir também o juro na empresa. Não. Pronto. Não. Esse custo é um custo... O custo, se for um crédito em nome pessoal, é um custo ou seja, fiscalmente não pode nunca ser considerado como um custo da empresa. Exato. Nem fiscalmente há uma forma de a empresa assumir o custo do crédito. Portanto, aquilo que estamos a falar aqui... Aquilo que estamos a falar é essencialmente a parte do rendimento perdial ser explorado na empresa, por exemplo, com um contrato de subarrendamento, não é? Ou uma coisa do género. Ou um contrato de exploração... Ou comodato, por exemplo. Ou comodato, exatamente. E pronto. E depois os rendimentos são tributados dentro da empresa, que terá certamente um enquadramento fiscal mais vantajoso para... Mais vantajoso em algumas situações. É isto. Cada caso é um caso. Exatamente. Cada caso é um caso. Se chegarmos à conclusão que é melhor, podemos fazê-lo. A dica que eu queria deixar era que é possível fazê-lo, ou seja, não invalida o custo financeiro mais elevado, ou o custo financeiro menos elevado de eu comprar em nome pessoal, não me invalida que eu tenha uma empresa para explorar o imóvel. Era só esta informação que eu acho que é importante, porque há muitos casos que eu acho que as pessoas, de certa forma, estão... À partida excluem, não é? À partida excluem logo. Exatamente. Assim, então, se eu fui pedir um financiamento ao banco e dizem-me que me emprestam, fazem-me um leasing imobiliário há 10 anos com uma taxa de juro completamente... é o triplo da taxa do crédito à habitação. Prefiro fazer crédito à habitação, então não posso utilizar uma empresa. É isso que eu queria desmistificar, no fundo. Claro que sim. Super relevante. Aliás, esta questão é um bocadinho complexa porque tem que se analisar várias coisas ao mesmo tempo. É o tempo do crédito. O tempo do crédito joga em duas ou três coisas. Joga na taxa de juro, mas também naquilo que é a obrigação mensal daquele indivíduo ou daquela empresa, não é? O que vai condicionar o acesso a mais capital no futuro. Claro. Depois também tem a parte legal, a proteção jurídica, se a coisa estiver feita dentro de uma empresa, e tem a parte fiscal daquilo que são os rendimentos. Portanto, é uma questão que de facto deve ser analisada sempre caso a caso. Eu isso queria deixar bem claro à audiência, caso a caso, porque é muito difícil isto ter uma resposta sim ou não, não é? Mas o livro do Marco está feito para haver vários casos práticos em que as coisas estão feitas com e sem, e portanto... a pessoa consegue ter uma guideline muito clara. Claro que eu recomendo sempre... Há várias situações com as quais as pessoas se vão identificar, ou seja, os casos foram construídos com base na minha experiência, portanto há várias situações que são fictícias, obviamente, todas, mas com as quais este ou aquele se vai identificar com situações concretas que são idênticas, e os casos práticos permitem exatamente criar uma situação que, se aproxima da realidade daquela pessoa, ela consegue mais facilmente perceber quais é que são as suas opções. No fundo, o objetivo é esse. Exatamente. Deixando ainda a nota que, mesmo depois de ler o livro, a pessoa já terá uma ideia muito boa daquilo que terá a fazer, mas ainda assim, eu pelo menos aconselharia a falarem sempre com o fiscalista, porque acho que o custo que se paga, e é assim que eu vejo o investimento e a forma como gasto dinheiro, e é isso que eu digo às pessoas, enfim, que nos seguem, eu diria para verem as coisas assim, o retorno que vão ter ao pagar a um fiscalista, especialmente se for um bom fiscalista como o meu amigo Marco, naquilo que se repercute depois em termos financeiros ao longo do tempo, quer dizer, criar uma empresa e colocar os meios numa empresa tem uma repercussão enorme ao longo do tempo. Não é? Estamos a falar de milhares, ou dezenas ou centenas de milhares de euros É uma decisão muito importante para a vida financeira de uma pessoa, como é óbvio. E, portanto, avaliá-la com um expert, alguém que realmente percebe do assunto, é sempre o meu primeiro conselho. Dito isso, o livro certamente terá guidelines muito boas para as pessoas começarem a terem uma ideia. Muito bem, próximo tema. Meu caro, nós na Arrow temos um programa que se chama Arrendamento Garantido, em que essencialmente um investidor compra um imóvel e arrenda ou à Arrow ou a uma empresa parceira
e essa empresa parceira, ou nós, vamos subarrendar, por assim dizer, em inquilinos reais. Temos muita gente que nos pergunta isto, portanto, ultimamente temos ouvido falar das reduções dos impostos na categoria F, em rendimentos prediais a longa duração, portanto, contratos de arrendamento de longa duração, têm uma bonificação no imposto a pagar, e várias pessoas já nos colocaram esta questão. Eu queria, provavelmente o Marco ainda não tem hoje uma resposta vinculativa, mas uma opinião se faz sentido este contrato com possibilidade de subarrendamento, é um contrato de arrendamento perfeitamente normal, com uma empresa, mas tem possibilidade de subarrendamento, se podemos ter a redução de imposto se, por exemplo, fizermos esse contrato a 10 anos. Ok. Sobre esse tema, só indo um bocadinho atrás, eu gostava de ter aqui algumas considerações rápidas, que há coisas que, por vezes, na lei fiscal, quer dizer, várias, infelizmente, várias situações que, pelo menos na minha perspectiva, e até às vezes comentando com colegas e com clientes, não fazem, para mim, grande sentido. Neste caso, eu percebo o espírito, ou pelo menos acho que percebo o espírito da redução, ou seja, aquilo que se pretende. Não consigo compreender muito bem porque é que se faz a redução ao nível do IRS e, por exemplo, ao nível do IRC não acontece essa redução. Ou seja, eu, pessoa, tenho um imóvel, arrendo esse imóvel a outra pessoa e essa outra pessoa vive nessa casa, não é? Mas se eu tiver uma empresa, portanto, se eu tiver uma empresa que tem só o mesmo imóvel e essa empresa também arrenda o imóvel a uma pessoa para a pessoa viver lá, já não tenho direito a essa... Também não percebo. esse benefício. Também não percebo, só que um parênteses, sentido. Marco, a mim também não, até porque a ideia é precisamente possibilitar arrendamento de longa duração e fazer um desconto da renda por via de imposto para haver um arrendamento mais acessível. Portanto, e eu acho que tenho a resposta para isso, muito sinceramente. É que esta lei foi criada por um governo de esquerda. E o governo de esquerda... Também vou na mesma linha de pensamento. Pronto, Portanto, há uma limitação ideológica. Exatamente. Parece-me Se nós tivéssemos uma perspectiva menos ideológica relativamente a este tema e mais sensível, prática, pragmática e para resolver o problema que esta lei se propõe, não diria resolver, mas mitigar, não é? Se calhar aí teríamos uma opção diferente. Mas enfim, continuando, Marco, eu interrompi só, exatamente. Não, tudo bem. Posto isto, acho que era uma nota importante de darmos, porque não me parece que faça sentido nenhum. Mas enfim, passando à questão propriamente dita. Aquilo que me parece ser, e que tem no fundo a ver um bocadinho com isto que estávamos a falar, do espírito que é dado à lei, ou pelo menos que transparece desta alteração, que é, no fundo, premiar os contratos de arrendamento prolongado, ou mais prolongado, ou seja, quanto mais prolongado, menos taxa. As próprias renovações também ao longo do tempo vão trazendo reduções de 2% ou 3%, assim, vão trazendo reduções e vai-se permitindo reduzir até valores mínimos. Mas no fundo o que temos aqui, o espírito da coisa, tendo em conta que é algo muito recente, não há ainda, pelo menos nós temos estado atentos a isso, portanto não há ainda jurisprudência suficiente de pareceres das finanças ou pareceres vinculativos que nos ajudem aqui a perceber alguns detalhes, mas eu na minha interpretação, nestas coisas, quando não há, tende a ser relativamente conservador. Claro. E o espírito que a lei me transparece, fico com a ideia para mim, que partilho neste caso com o Arthur e com toda a gente que está a ver este vídeo ou está a ouvir o podcast, fico com a ideia que o espírito é para arrendamento direto, ou seja, se nós metermos aqui um subarrendamento no meio, exatamente até por essa componente mais ideológica, eu dá-me a ideia que o legislador não quer ou vai querer excluir esse tipo de situações. Ou seja, quando eu arrendo direto, vamos supor que eu marco arrendo ao Arthur, e o Arthur vive nessa casa, tudo bem, está incluído. Agora, se eu arrendar a alguém que por sua vez arrenda a outra pessoa, eu dá-me a ideia que o espírito não é o espírito da lei, daquilo que nós lemos, não é nesse sentido, é num arrendamento direto. Posto isto, ainda assim fica a salva de que pode, amanhã mesmo, eu digo amanhã, pode ser mesmo amanhã, pode surgir uma interpretação vinculativa da parte da autoridade tributária que diga exatamente o inverso daquilo que eu estou a dizer. Portanto, é preciso deixar no ar. Nós estamos atentos à situação, portanto, eventualmente, numa futura conversa que nós vamos ter, e se Deus quiser vamos ter várias, voltaremos a este tema para dar
para dar uma interpretação definitiva a partir daquilo que é a informação que vamos recolhendo. Muito bem, exatamente, isso é um ponto muito importante. Nós vamos ter várias conversas, portanto, se estão a ouvir até agora, provavelmente estão a gostar. Aquilo que eu queria dizer é que vocês podem deixar as vossas perguntas para uma futura conversa que eu terei com o Dr. Marco Libório, aqui em baixo, nos comentários. Podem também enviar-nos perguntas para temas futuros de conversa entre mim e o Dr. Marco Libório para o nosso e-mail, geral@aeroplus.pt. Nós vamos filtrar e vamos escolher aquilo que são as mais pertinentes e aquelas que aparecem mais vezes, mas tenham isso em mente, eu vou trazer este meu convidado de excelência várias vezes aqui ao canal para falarmos regularmente, e temos que depois também apresentar o livro, vamos ter que falar muito sobre os temas do livro. E portanto não há nada, voltamos também ao início da conversa, não há muitos recursos em Portugal a falar daquilo que é fiscalidade em imobiliário e fiscalidade até noutras áreas que indiretamente afetam a imobiliária, e portanto propomos-nos aqui a resolver esse problema. Numa futura conversa vamos então claramente resolver esse problema de uma forma um bocadinho mais definitiva, havendo já eventualmente um parecer. Meu caro, próximo tema, alojamento local e a situação atual dos impostos. Tem havido, quer dizer, nós passamos aqui por uma crista de uma onda, é mesmo assim, uma onda primeiro, e a onda vem a aumentar, e na minha opinião estamos na crista. Estamos aqui de Lisboa, eu costumo dizer isto muitas vezes, Lisboa está a passar por aquilo que Barcelona passou há 20 anos atrás e que muitas cidades europeias e até fora da Europa experienciaram aqui há alguns anos, e como todas elas houve um pico e a coisa começou a baixar. Aliás, em 2019 vários investidores que eu conheço vieram falar comigo e disseram isso. Artur, o meu negócio de alojamento local já não está tão próspero como esteve o ano passado. E eu não sei se é só uma questão de oferta ou se também já é uma questão de procura. E enfim, isto vai sendo um tema recorrente. Nós temos alguns investidores que optam pelo alojamento local, embora não seja a maior franja de investidores que nós temos e da nossa audiência. Mas a questão é, qual é que será, na opinião do Marco, aquilo que possa ser o futuro? É demasiado imprevisível? Ou seja, alguém que esteja a ponderar começar a investir em alojamento local ou alavancar o seu negócio e investir mais em alojamento local, aqui há algumas notas que o meu amigo tem, até porque, já agora, isto surge no seguimento de, a certa altura, uma notícia que foi espalhada que o alojamento local iria ser tributado em CDRS em 75%. Lembro-me dessa notícia, que não passou de uma notícia, mas enfim, há aqui muita incerteza à volta daquilo que é a tributação fiscal em alojamento local, não é? Portanto, posto isto, o que é que o meu amigo Marco tem a dizer sobre o futuro do alojamento local a nível fiscal? O que é que eu tenho a dizer? A nível fiscal, fazer previsões futuras, eu, entretanto, aqui há uns anos comprei uma bola de cristal para tentar fazer previsões, mas a bola de cristal errava sempre. Ah, é? Cada vez que vem um orçamento de Estado, nem a minha bola de cristal funcionava. Portanto, é completamente imprevisível aquilo que pode acontecer, quer a nível de alojamento local, quer a nível até, por exemplo, de AIMIS ou de, enfim, tudo aquilo. Não sabemos. Aquilo que temos por certo, sempre, é que a receita fiscal não pode diminuir, ou seja, a receita do Estado não pode diminuir dado o peso da despesa e da rigidez da despesa, e portanto o que vai acontecer, e eu tenho essa expectativa, e infelizmente, é que a carga fiscal vai continuar a aumentar, porque todos os anos batemos recordes. Isto é como aquele atleta que cada vez que vai dar um salto, dá um salto maior, ou seja, bate-se a si próprio a cada prova. E aqui é um bocadinho assim. Mas aqui é mais o governo a bater os outros, não é? Aí é aqui é mais bater nos outros. Nos outros, no caso. Nos outros. Ou seja, o que acontece é que o país consegue bater recordes de carga fiscal ano atrás de ano. E, portanto, isso acontece para o alojamento local, tem acontecido para tudo. O alojamento local, quando começou, tinha de facto um regime fiscal muito atrativo, tinha um coeficiente, no caso do IRS, tinha um coeficiente neste caso do regime simplificado, tinha um coeficiente muito baixo, foi entretanto corrigido há cerca de 3 anos, julgo eu, 3, 4 anos. 3 anos. E falava-se na altura nesse aumento, tem-se falado de volta e meia, no fundo, de equiparar essa atividade turística a outro tipo de prestações de serviços. Não sei, efetivamente, porque não sei mesmo neste momento, hoje, no dia de hoje que estamos a falar,
Não sei o que é que vem no próximo Orçamento de Estado, mas admito que não haja grandes alterações a esse nível. Admito que não haja até porque o mercado está a viver alguma inconstância e, portanto, admito que neste momento o governo PS, só PS, tenha enfim, eu diria até bom senso para não estar a mexer na tributação dessa atividade, sendo que o que está a acontecer efetivamente é alguma estabilização, ou seja, a coisa atingiu, mas isso melhor do que eu, o Arthur sabe, que é mais entendido nessa matéria, que eu apenas vou observando. Já agora, convém só aqui fazer um parênteses, nós estamos a gravar este podcast no dia 28 de outubro de 2019, provavelmente ele certamente hoje não irá para o ar, provavelmente não irá amanhã, eventualmente na quinta-feira, terei que coordenar isso com o Pedro, e portanto esta semana está a haver aquilo que possa ser concertação social, ou pelo menos acordos relativamente a várias matérias fiscais. Hoje é um facto, os partidos mais à esquerda, como por exemplo o Bloco de Esquerda, não fazem parte do governo no dia de hoje. Se calhar sexta-feira o cenário poderá pode mudar. ser diferente. O governo acabou de tomar posse, portanto... Exatamente, portanto ainda estamos aqui e por isso é que eu fiz questão de dizer a data em que estamos a gravar, para se perceber que ou seja, se alguma coisa acontecer diferente disto, não pensem que estamos distraídos, é simplesmente por causa desta questão. Peço desculpa, Marco, queria só fazer este parênteses. Fez muito bem. E portanto, dito isto, dá-me ideia que de facto, a nível macro do mercado turístico ou da economia no seu todo, que a importância que o turismo tem, o alojamento local tende neste momento a estabilizar, principalmente nas grandes cidades, a estabilizar. Fora das grandes cidades, provavelmente ainda haverá margem para algum crescimento nas cidades médias e mais pequenas, ou nos meios mais rurais. O alojamento local ainda poderá ser uma boa solução para rentabilizar imóveis, até muitos deles devolutos, de aldeias, enfim. Do ponto de vista fiscal, é como digo, portanto, não tenho, até ao momento, até ao dia de hoje, 28/10, não tenho informação que vai existir nenhuma alteração, mas pode existir efetivamente, ou podem haver alterações, ou podem existir alterações que façam, por exemplo, alterar o que neste momento é a escolha entre o regime simplificado de IRS e o regime de contabilidade organizada, que neste momento, se um cliente me procurar ou comparando com uma situação de uma empresa, hoje, com os pressupostos de hoje, poderemos ter um cenário e amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 3 semanas, ou quando o Orçamento de Estado efetivamente for aprovado, podemos ter um cenário diferente porque os coeficientes do regime simplificado foram alterados, as taxas de tributação foram alteradas, portanto pode haver aqui alguma alteração. Neste momento não temos informação nenhuma, porque efetivamente as eleições foram há pouco tempo, está tudo ainda muito fresco, mas pronto, é o que podemos dizer sobre isto. Exatamente. Convém dizer efetivamente isso, que estamos agora num período aqui de alguma turbulência, porque as coisas estão a mudar, nós não sabemos como é que estão, a nível governamental, a nível de mercados também ainda não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, quer dizer, nunca sabemos muito bem. Eu também comprei uma bola de cristal com o meu amigo, mas ela nunca não funciona. Funcionei melhor eu a estudar às vezes muitas horas e a perceber o que é que estava a acontecer. E aqui, de facto, estamos é aquilo que eu costumo dizer, nós estamos aqui num período que temos o maior ciclo económico de sempre, os mercados estão com uma pujança inacreditável, especialmente o mercado imobiliário nos grandes centros urbanos em Portugal, e devemos ter em consideração uma coisa, que esse mercado pode e até ao nível mundial, nós podemos estar à beira de uma recessão, de facto estamos no maior ciclo económico de sempre e ainda estamos, na minha opinião, portanto, em ciclos económicos e não financeiros. E, portanto, é possível que entremos numa recessão. Se entrarmos numa recessão, eu concordo inteiramente com o meu amigo Marco quando diz que cidades fora dos grandes centros ainda têm uma margem grande para crescer. Eu só queria aqui deixar, não vou aqui fazer nenhuma afirmação séria, nenhum bold statement, só queria aqui de facto deixar a ideia de que se entrarmos numa recessão, aquilo que é o volume de um dia para o outro de estrangeiros que possamos hoje ter a chegar a Portugal, vindos da Europa, pessoas que têm dinheiro e que têm folga financeira para viajar e para conhecer, se calhar no próximo ano ou daqui a 2 anos, ou assim que haja uma correção de mercado, poderá não acontecer isso. E, portanto, vivemos aqui, de facto, períodos de grande incerteza.
Normalmente, diz-se no imobiliário que os piores períodos do mercado são os melhores períodos dos investidores. Aqui não sei se toda esta incerteza, de facto, ajudará as pessoas a tomarem um rumo, porque, em particular, relativamente àquilo que é o alojamento local, estou mesmo também eu relativamente perdido, porque não sei se, de facto, o futuro será bom ou não. Deixar só aqui duas notas. O meu amigo falou da carga fiscal. É verdade que este ano, ou no último ano, tivemos a maior carga fiscal de sempre. Não, é verdade este ano e vai ser verdade para o ano, provavelmente. Para o ano também, não é? Nós batemos recordes de carga fiscal a todos os anos que passam. Por mais que alguém diga que não, mantém-se. E relativamente à questão do São AMI... números, não é? São números. Exatamente. Portanto, não mente, não é? Claro que a política tem essa virtude de conseguir ler números... Falar em cima dos números, não é? Não, de pegar em números, ou seja, cada um pega nos números que mais lhe convém. Claro, é isso, não é? Aliás, os debates destas legislativas ficaram, e isso ficou completamente claro, da mesma estatística. Lembro-me de um debate entre o Rui Rio e António Costa. Os dois estavam com uma perspectiva, acho que foi relativamente, já não me lembro concretamente, mas acho que foi a questão dos números da saúde e das consultas, e se o sistema estava melhor ou pior, e do mesmo número que foi o moderador do debate que trouxe à bala, os dois conseguiram fazer ter uma interpretação totalmente diferente. É a arte da política. Exatamente, aí já é meta-informação. Para a qual eu não tenho qualquer tipo de jeito. Eu também não. Eu tenho que ver os números clarinhos para conseguir dizer alguma coisa, e pronto. Muito bem. Falámos aqui já do programa eleitoral. Eu ia só deixar já agora uma nota do AMI. É curioso que o Bloco de Esquerda ainda... Os elementos os deputados do Bloco de Esquerda, especialmente, sabe, a secretária-geral Catarina Martins, não sei se é secretária-geral no Bloco de Esquerda. Coordenadora, eu acho que é coordenadora, exatamente, coordenadora, muito bem. E a deputada Mariana Mortágua, mesmo vídeos recentes que eu vi delas, já após as legislativas, inclusivamente, voltaram a dizer, ou pelo menos no período de legislativas, voltaram a falar do AMI como sendo um imposto sobre o imobiliário de luxo. As duas referiram-se assim a este imposto. E eu queria dizer aqui mais uma vez que eu queria desmistificar aquilo que é o imposto de luxo, porque basta que um particular tenha 2 milhões de valor patrimonial de imobiliário, esses imóveis podem estar devolutos e completamente estragados e degradados, portanto, luxo aí não há nenhum, não é? E a pessoa continua a pagar o AMI. E, de facto, esta mudança que estávamos aqui a fazer relativamente ao mudança que possa existir no governo e aquilo que é a formação do governo e os acordos que possam ser feitos, portanto, vai impactar isto. Vejam, nós vamos deixar aqui na descrição, eu fiz vários vídeos de análise dos vários programas eleitorais, outros programas eleitorais dos vários partidos políticos, assim é que é, para estas últimas legislativas, e falei de algumas coisas diretamente no imobiliário, nas subidas de impostos do imobiliário, e queria também discutir isso aqui brevemente com o meu amigo Marco. Portanto, tivemos vários programas eleitorais. Daquilo que eu vi, havia um partido a dizer que queria acabar com o AMI, que sabe foi o CDS, embora o PSD também tenha feito algumas alusões àquilo que era o decréscimo de impostos. O CDS propunha também a redução do IRC para 12,5%, numa atitude muito arrojada que, a nível prático, acabou por não se traduzir muito, porque o CDS teve um resultado muito, muito mau. Portanto, não sei, aqui parece que a maioria das pessoas não querem impostos baixos nas empresas, e é uma opinião tão legítima como a outra, não é? Como a contrária. E é isso que é a democracia, temos que respeitar e pronto. Mas do ponto de vista de imobiliário, efetivamente, aqui os impostos, portanto, houve aqui eu notei isso, queria saber assim uma opinião genérica. Nós falarmos de política é sempre assim um bocadinho complicado, mas não podemos às vezes deixar de tocar nestes pontos, até porque é complicado na nossa cultura. Noutras culturas não é nada complicado. É perfeitamente aberto, não é? Portanto, nós na Euro fazemos muito isso. Aqueles assuntos que às vezes são tabus e chatos, nós não temos nenhum problemas em falar. Não, agora, não é nada complicado. E são factos, ou seja, há as propostas, elas estão em cima da mesa, os programas estão aí para quem quiser ler. Supostamente até deverão ser lidos antes da pessoa tomar a decisão e, portanto... Exatamente. E até discutidos entre as pessoas, é isso que é uma cultura... Mas nós temos uma democracia ainda relativamente recente e eventualmente será por isso, não sei se é só por isso, mas será também por isso que temos alguma dificuldade
na questão de discutir assuntos da política no sentido prático da vida, ou seja, um partido que defende o fim do IMI tem uma proposta e impacta na minha vida de forma diferente de um que defende o aumento do IMI. Portanto, são coisas completamente diferentes. E quando se fala no imposto de luxo, eu lembro-me sempre do exemplo de um cliente que tem uma empresa, um cliente que tem, lembro-me sempre deste exemplo, um cliente tem uma empresa que comprou essa empresa, portanto tem uma atividade que não tem, nem sequer tem nada a ver com o imobiliário, mas que há uns tempos tinha um cliente seu da área da construção que lhe devia um valor já relativamente elevado relativo aos serviços que esse cliente prestava e que lhe propôs a esse cliente ficar com um apartamento, estamos a falar de um apartamento de um T1, um apartamento que terá um valor patrimonial tributário na casa dos 60 mil, 50 mil euros, portanto uma coisa luxuosa, uma coisa de alto luxo, digna de Mónaco, ou daí para cima, enfim, Fifth Avenue ou coisa do género, portanto estamos a falar de 60 mil euros, e que o homem basicamente paga por ano à volta de, se eu não estou a erro, 700, 800 euros da IMI. Porquê? Porque lá está, nas empresas, enquanto nos particulares existe aquela questão da isenção, seja depois os casais, entre aquelas contas dos casais e dos separados, mas tem sempre aquela margem de 1.200.000 ou até 1 milhão de coisa, ou seja, desconta 600 por cada um, ou, pronto. Isto depois depende da forma como é tributado, mas há ali uma isenção parcial do valor. Isto para patrimónios acima de 1 milhão. Abaixo de 1 milhão não são tributados. Ou seja, para o caso de uma empresa, não há qualquer isenção, nem há qualquer... Ou seja, uma empresa tem, por isso é que eu me lembro sempre deste caso concreto, o homem tem uma empresa, que é dele e da senhora, tem uma empresa que tem um imóvel que está arrendado, portanto, esse imóvel está arrendado, e é um imóvel sobre o qual pagam, ou seja, aquilo que era antes do IMI e depois do IMI é um aumento de imposto sobre património absolutamente gigante, porque o IMI que o homem pagava, ou que a empresa pagava, era relativamente reduzida. Estamos a falar de 100 e tal euros para aí por ano, e passou a pagar alguns 800 ou 900% a mais daquilo que pagava. Portanto, se isto não é aumento de impostos, eu não sei o que é aumento de impostos. Isto para dizer o quê? Efetivamente, quando se fala em imposto de tributação de luxo, eu gostava de perceber que definição de luxo é que as pessoas que fizeram essa lei têm, porque a minha definição de luxo é uma coisa um bocadinho diferente. Mas se calhar sou eu que estou errado. Pode ser. Exatamente. Eu considero exatamente a mesma coisa. Quer dizer, posso ser eu a ter uma interpretação de luxo. Portanto, um imóvel, um T1 de 60 mil euros é um imóvel de luxo e, eventualmente, um T1 em Lisboa, que neste caso é fora de Lisboa, obviamente, T1 por 60 mil euros tem que ser fora de Lisboa, um T1 em Lisboa que valha 600 mil, mas que seja detido por uma pessoa particular, já não paga a IMI e, portanto, é menos luxo do que o outro T1 que fica na periferia de Lisboa e que custou 60 mil euros. E aí voltamos àquela questão que estávamos a falar, daquilo que é a redução do imposto para contratos de arrendamento de longa duração em empresas e em particulares. Porquê é que há esta distinção? Se na realidade o fundamento atrás destas coisas é exatamente o mesmo enfim... Não, mas a questão, há aqui um traço comum ideológico nisto, ou seja, porque tudo o que é empresas, seja uma empresa... A questão é esta, tudo o que seja empresas, sejam elas... As empresas são todas tratadas de forma igual. Portanto, há aqui temos que chamar os bois pelos nomes, que eu costumo dizer. Há aqui um conjunto de malta que acha que uma empresa que fatura 100 mil é igual a uma empresa que fatura 100 milhões. E, portanto, temos que tratar toda a gente de igual. E, portanto, a tal empresa do senhor que tem um imóvel de 60 mil euros tem que ser tratada da mesma maneira, porque é tão malandro e prejudica tanto o país como o outro empresário que tem uma offshore e que tem uma empresa que fatura 60 milhões, mas que fatura 60 milhões de coisa nenhuma, porque aquilo afinal é tudo um esquema para fugir aos impostos e tem uma empresa nas BVA e faz não sei o quê. Portanto, esses são, de facto, e eu estou perfeitamente de acordo que existem um conjunto de situações do ponto de vista fiscal às quais se deve ter uma atenção especial, porque há muito dinheiro de receita fiscal que é desviado nesse patamar, nesse campeonato, digamos assim. Mas isto é como estar a tratar o Real Madrid da mesma maneira que se trata o Alverca. Basicamente é o que acontece. Ou seja, as exigências que eu faço ao Alverca, do ponto de vista fiscal e financeiro, são iguais às que eu faria ao Real Madrid. Isto é que para mim não faz qualquer sentido, mas pronto. Quer dizer, é uma agenda, na minha opinião, muito ideológica e, enfim, quem a faz terá que a defender no sítio, mas por acaso até se tem dado bem.
quando a faz sob o escrutínio de quem decide. Pois Mas visto, pronto. sim. Portanto, eu sinto uma exceção. Eu também. Neste caso somos a eu exceção. eu sinto-me muito perdido às vezes nestas discussões e não... Mas enfim, a minha opinião, e eu acho que todos nós, e numa democracia devemos ter isto, a nossa opinião é tão válida como a de outra pessoa qualquer. Exatamente, e temos que respeitar. Eu respeito todas, assim. Mas também tenho que respeitar a minha. Exatamente, e temos que dizer aquilo que achamos, que é isso que faz uma cultura andar para a frente. Não é? Caso contrário, de facto, nós tínhamos aqui muito mais coisas a dizer das legislativas e daquilo que foram os programas eleitorais e da forma como isto pode mudar. Mas o meu amigo fez-me aqui uma proposta que eu acho super adequada, que é quando tivermos o Orçamento de Estado 2020, as propostas bem mais conhecidas, que se calhar antes do final do ano já teremos pelo menos algumas coisas cá fora, não é? Voltamos a falar sobre isto. Agora, de facto, eu acho que houve aqui, enfim, um alinhamento. Ainda hoje saiu uma notícia, mas isto também é normal, agora começarem a sair estas notícias de efetivamente o PS querer obrigar já ao englobamento. Aliás, coisa que estava, não desta forma tão taxativa, mas estava no programa eleitoral. Eu falei sobre isso, pus os programas eleitorais à minha frente, escrutinei aquele que era o do Bloco de Esquerda, que foi o que mais me pareceu relevante do ponto de vista de impostos para o imobiliário, mas isso era conhecido, quer dizer, portanto as pessoas não têm que se surpreender muito. Mas de facto a notícia que hoje aí apareceu foi um bocadinho mais além daquilo que o PS tinha proposto, salvo erro, no programa eleitoral. Muito bem, quando tivermos propostas do Orçamento de Estado de 2020, voltamos a falar, já vamos uma conversa, um podcast aqui um bocadinho longo, portanto vamos encerrar. Aquilo que eu queria dizer era, portanto, já agora, só voltar aqui àquela questão novamente do início, a empresa. Nós estávamos aqui a falar de impostos que as empresas não têm isenção, como o AMI, e no início começámos exatamente por aí. Faz sentido criar uma empresa? Portanto, isto é de facto um tema complexo e que nos leva a caminhos totalmente diferentes. Portanto, se calhar aí o que fará mais sentido até é criar várias empresas, não é? Para ir dividindo o património e cada empresa não estar tão exposta ao AMI, porque acho que é progressivo ou não? Aí no AMI não é resolve nada fazer várias empresas, porque as empresas pagam logo. Taxado. Mas eu pensei que fosse progressivo. Se não for progressivo, não há vantagem. Aquilo que se pode fazer é uma divisão até ao máximo a título individual e depois uma empresa pôr lá o resto. Não, a questão era, e voltando àquela dica inicial que eu acho que é bastante útil para quem nos está a ouvir e a ver, eu posso ter a propriedade dos imóveis em nome pessoal, ainda que explore os negócios em nome da empresa. Exatamente. Isso se resolve. Aliás, isso é uma coisa que se calhar podemos falar mais numa segunda conversa, que não deverá demorar muito a acontecer, temos que fazer também por isso, eu e o meu amigo Marco. Muito bem, falámos aqui de várias coisas, eu acho que já temos que terminar. Temos aqui já outros temas que poderemos falar na próxima conversa. Empreitadas, obras, IVAs devidos pelo adquirente, comprar imóveis e noção dos impostos que vamos poupar. O que é que o livro poderá ajudar nisto? Tem lá dicas fantásticas. Como comprar imóveis com isenção de IMT. O meu caríssimo e ilustre amigo, o Dr. Marco Libório, vai falar sobre isto numa segunda entrevista, numa segunda conversa para o nosso podcast, que claramente eu vou fazer referência. Por fim, vou desde já agradecer novamente ao meu amigo Marco por ter aqui cedido algum do seu tempo e vir aqui falar comigo e passar a mensagem. Acho que tivemos aqui uma conversa interessante. Isto passou super rápido, pelo menos para mim. Estava tão interessado que isto passou a voar, agora olhei... Ainda bem. Nem dei conta que estamos há quase uma hora a falar. A toda a gente, vamos ter mais conversas com o Dr. Marco Libório, mais temas, dúvidas fiscais que tenham e que sejam coisas que nós possamos abordar. Aquela dúvida genérica de posso constituir uma empresa ou não, quer dizer, isso é um caso, como aqui estávamos a dizer, muito particulares, mas dúvidas um bocadinho mais concretas, certamente teremos atenção. Ponham nos comentários, coloquem nos comentários já aqui abaixo deste vídeo se estiverem no YouTube. Se não, podem responder na plataforma de podcast ou então enviar-nos um e-mail para geral@aeroplus.pt. Façam gosto neste vídeo se retirarem valor. Notem que este modelo em que nós na Aero e os nossos convidados acabam por despender muito tempo tem que ser sustentável para ele
ter que ser sustentável, queríamos ver uma abertura da vossa parte em promover também este conteúdo. Portanto, nós não ganhamos dinheiro com o podcast, pelo menos diretamente, e não teremos patrocinadores, pelo menos por algum tempo. Aquilo que eventualmente podemos fazer referência aos livros, neste caso, como o meu amigo Marco tem um livro a ser escrito connosco e faremos referência, mas muitas vezes nem sequer isso fazemos referência. Portanto, como isto não custa dinheiro nenhum, é totalmente gratuito, mas envolve um grande investimento da nossa parte. Se vocês gostam do modelo, por favor, tornem-nos sustentáveis, partilhem este podcast num grupo de Facebook que acham que faz sentido, neste caso sobre aquilo que é a parte da fiscalidade imobiliário, num amigo que tenham que gostaria de saber mais do que isto. Pode até ter uma opinião contrária àquilo que nós dizemos, aquilo que é taxativo e são números, aquilo que é opiniões podem ter opiniões contrárias, nós temos todo o gosto em recolher isso tudo. Portanto, façam um gosto no vídeo, partilhem para o modelo ser sustentável. Se ainda não fizeram subscrever no nosso canal, têm aqui o subscrever. Meu amigo Marco, mais uma vez, eu queria só dizer, porque acho que não ficou claro, para rematar finalmente, onde é que a UWU tem escritórios neste momento, porque acho que é relevante, se alguém quiser ter consigo já, e se sentir que é melhor ir lá fisicamente, onde é que estão localizados? Estamos localizados em Lisboa, em Caldas da Rainha e em Rio Maior. E estamos virtualmente localizados em qualquer parte do mundo. Exatamente. Cada vez mais potenciamos a utilização das tecnologias, portanto, não é um hobby. Se houver um cliente de Faro, de Bragança, do Porto, que queira falar connosco, e já temos trabalhado imenso, e muito com clientes até de fora, investidores de estrangeiros, cada vez mais, e, portanto, a questão da localização não é um hobby. Se estiver ao pé de nós, obviamente que teremos todo o gosto em recebê-lo em um dos nossos escritórios. Uhum. Tem também escritório físico na Bélgica, certo? Temos uma parceria, não é um escritório exclusivo nosso, mas temos uma parceria com um colega nosso, com o qual temos essa parceria que permite, de alguma forma, ter ali um ponto físico em Antuérpia. Exatamente, muito bem. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos deixar os contactos da UWU aqui na descrição do vídeo. Naturalmente que se tiverem dúvidas fiscais, e eu recomendo muitas vezes falarem com fiscalistas, licenciados, porque eu não o sou, posso só passar aquilo que é a minha experiência, mas falem com alguém que realmente perceba do assunto. Naturalmente que eu aconselho falarem com o Dr. Marco Libório. É isto por hoje. Vemo-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem. Bons negócios imobiliários com muita poupança de impostos. Obrigado.